Olá pessoal, eu sou o Felipe Sopi, esse é mais um Drops de Sociologia e hoje eu vou apresentar para vocês um livro que para mim é essencial em minhas pesquisas. Antes de começar, eu vou pedir para vocês darem like no vídeo, comentarem, se inscrevam no canal se quiserem, compartilhem algum conteúdo que você gosta. Temos muitos aqui, bom, não são tantos assim, mas com certeza tem um que você vai gostar. Atrás de mim aqui eu tenho as minhas estantes. Essas estantes eram armários que tinham portas que eu tirei. E aí coloquei os livros aqui atrás. Para ficarem bonitinhas mesmo. Para ficarem bem organizadas. Porque antes não estava nada organizado os meus livros. Bom, deste lado aqui eu tenho os livros que são majoritariamente de ficção. Também livros para aprendizado de línguas. Tem as minhas anotações dos meus estudos, nessa caixinha de fichinhas. E desse lado aqui estão aqueles livros importantes para as minhas pesquisas, mas não só, para o estudo das ciências sociais. As ciências sociais é a área que estuda as sociedades, seja ela a nossa sociedade, seja a sociedade dos outros. Eu, particularmente, dentro das ciências sociais, sou da área da antropologia urbana. A antropologia urbana estuda as relações entre as pessoas, tanto de uma maneira estrutural, como, por exemplo, posição social, classe, quanto simbólico, as nossas tradições, as nossas formas de falar, a nossa forma de se relacionar dentro das cidades que passaram pelo processo de urbanização. Eu estudo a cidade de São Paulo e os seus habitantes. E um dos livros que eu gosto muito e acho essencial para a gente compreender não só a relação das pessoas nas cidades, dentro das cidades, mas com a cidade. É o livro do James Houston, que eu deixei separado aqui, chamado Cidadania Insurgente, Disjunções da Democracia e da Modernidade no Brasil. Ele foi publicado pela Companhia das Letras. O James Houston é um antropólogo americano e ele vai estudar a formação, neste livro aqui, da cidadania brasileira a partir do universo urbano. Como toda pesquisa, a gente precisa ter uma área de estudo, não é? Um objeto, analisar um fenômeno. O James escolheu a cidade de São Paulo e especificamente as regiões periféricas da zona leste da cidade de São Paulo. Isso porque a região leste da cidade de São Paulo, assim como a região sul, durante o processo de urbanização, começaram a ganhar muita população. Elas cresceram. Só que essas regiões, elas eram abandonadas pelo poder público. Então, as pessoas que chegavam na cidade de São Paulo para trabalhar nas indústrias, elas vinham do norte e nordeste, e vinham também do interior de São Paulo, Minas Gerais, né? Elas vinham aqui com um sonho. Qual era esse sonho? Ter uma vida melhor. E dar uma vida melhor para suas famílias e para os seus filhos. Aonde? E como eles conseguiriam isso? Trabalhando nas indústrias. Acontece que o município de São Paulo não estava preparado para tanta gente assim. E o centro já estava muito lotado para segurar ou para possibilitar essas populações uma vida digna. Não só isso, evidentemente, em São Paulo você também tem, a partir de 1900, um pouquinho antes, um processo de desterramento dos pobres da região central da cidade para as regiões marginais. Fizeram isso após a abolição com os negros, que foram morar nos porões das casas dos imigrantes que chegavam para trabalhar nas indústrias. E depois, esses negros foram desterrados para mais longe. Vai acontecer isso a partir de 1930, com as grandes levas de imigrações, né, do norte, nordeste e sul, como eu já disse um pouquinho atrás, não é? Há um processo do governo de empurrar as populações pobres para as margens da cidade. E nós podemos localizar isso nos planos políticos dos nossos governantes neste período.
Esses governantes faziam isso junto com as elites, que não queriam se misturar com as populações migrantes que chegavam. Quando essas populações elas vão para fora, para a margem, eles não vão encontrar nada ali. Nem a lei que assegure uma vida digna. Eles vão ter que autoconstruir as regiões de moradia. No centro, ou no centro expandido de São Paulo, nos bairros nobres que se formavam, o Estado e as elites promoviam a urbanização, colocando água, luz, telefone, construindo avenidas, construindo ruas retas, aos moldes do que era feito na Europa. Na periferia não foi assim. As populações tiveram que autoconstruir. E essa autoconstrução, ela sempre foi muito difícil. Porque, primeiro, que as populações pobres não tinham condição. Elas iam morar nas periferias porque elas não tinham outro lugar para ir. Né? A terra na periferia era barata. Ora, se as terras são baratas, eu posso tentar comprá-las. Grandes incorporadoras foram para a periferia ou se criaram a partir da periferia vendendo lotes, vendendo terreno. Algumas de maneira legal, outras grilando, de fato, terras sem dono, terras do Estado e vendendo para terceiros. Isso vai dar uma confusão muito grande. Né? Além disso, nós temos as populações que ocupam espaços porque justamente não tem nem a condição de tentar comprar. Então elas vão se alinhar a organizações como as comunidades eclesiais de base para conseguir o seu espaço na cidade. O James Houston vai falar sobre isso nesse livro utilizando dois exemplos bem interessantes, que é o Jardim das Camélias e o Lar Nacional lá na Zona Leste. As populações de ambos bairros vão ter que lutar contra o quê? No caso do Lar Nacional, o que vai acontecer é o seguinte. O Lar Nacional é uma incorporadora, a Lar Nacional é uma incorporadora que vai vender um terreno com casas mais ou menos pré-fabricadas, né, aos trabalhadores. Nos anos 60, o que acontece é que nos anos 70 essa incorporadora desaparece. Quando ela desaparece, surge ali, nos lotes que ela vendia, um conflito, porque a incorporadora estava vendendo algo que não lhe pertencia. Aquela terra tinha outros donos, mas também já havia gente ali. Outros donos também que tinham uma relação estranha com o distrito. Né? Em determinado momento, uma das pessoas que se dizia dona vai conseguir na justiça a posse do terreno. E aí vai começar um processo de busca deste senhor, dono da terra, ou dono da terra, por desapropriar as pessoas. E essas pessoas vão se unir em um movimento para garantir o seu espaço na cidade de São Paulo. E essa luta que se inicia em 72 vai até agora. Se eu não me engano, ainda não acabou. O James vai narrar esse conflito, mas também o conflito do Jardim das Camélias. Qual eu não vou falar sobre, porque eu realmente prestei mais atenção no caso do Lar Nacional. Mas se vocês quiserem, uma outra vez eu trago falando do caso do Jardim das Camélias. Os casos trazidos pelo James são localizados, mas eles são interessantes porque eles guardam, né, conflitos que dizem respeito à formação de qualquer espaço urbano brasileiro, que começa pela expulsão de uma classe de um centro urbanizado, com água, luz, telefone, segurança, escola, posto de saúde, hospital. E essa classe, claro, é a classe trabalhadora. Expulsando essas pessoas, eu vou ter um centro voltado para as elites, as classes médias e altas.
E geralmente essas regiões periféricas, elas, como eu disse, não têm condições, né, de manter a população, porque não tem nada. Então, mais uma vez, eles vão autoconstruir. Como acontece essa autoconstrução? A autoconstrução na periferia, ela se dá através do trabalho. Não à toa, o trabalho no Brasil assume uma questão importante lá durante este processo, né, do governo Vargas até o final da ditadura, né? Que é o trabalho, ou o trabalhador buscando o seu lugar de cidadão. Por quê? Eles vêm para São Paulo ou para qualquer outro centro de urbanização, né? Vão trabalhar nas fábricas e vão buscar o direito deles, não só como trabalhadores, mas como cidadãos da cidade. E o meio deles conquistarem isso é justamente através do trabalho. Olha, se eu trabalho, eu tenho minha carteira assinada, eu tenho o direito de ter a possibilidade de sobrevivência para que eu possa continuar não só ajudando no desenvolvimento da cidade, né, mas me desenvolvendo enquanto um sujeito de direitos que quer comprar, que quer construir sua casa, que quer poder viajar, quer poder ir para a praia, quer poder comprar roupa nova, quer poder sustentar os filhos, comer, enfim. Então, durante muito tempo, o trabalho vai assinalar quem é cidadão e quem não é. Né? É comum no Brasil a gente ver isso, né? Eu sou trabalhador, eu não sou vagabundo, não sou bandido. Essa distinção, ela surge desse processo também. E essa autoconstrução vai se dar nessa luta, porque as pessoas vão atrás dos seus direitos, noutra via, né? Não só no direito do trabalho, mas no direito à cidade. Indo no direito à cidade, ela vai lutar para ter água, luz, telefone, por saúde, segurança, o que muitas regiões não têm até hoje, e a periferia existe justamente pela falta, né, dessas estruturas públicas e mesmo privadas, né, essenciais para a vida urbana. No mundo urbano a gente não planta, a gente não tem poço, a gente não cria animal, a gente depende de um sistema, de um grande circuito, né, que oferta bens e serviços. Se eu não tenho esses bens e serviços ofertados para mim, a vida fica mais difícil, não é? Então, pouco a pouco, essa população, através do trabalho, vai comprar seu terreno, vai construir sua casa, e cada casa, e isso é triste, né? Apesar de ser também muito interessante, vai apresentar para a gente a história da família. Então, uma família que chega antes na periferia, ela mora mais perto do centro. Mais perto do centro em termos relativos, bem relativos, tá, gente? E ali ela vai começar a construir de pouquinho, um cômodo, outro cômodo, né? Um muro, um outro cômodo, um outro andar. E assim ela vai construindo numa ordem que não obedece à arquitetura, obedece às possibilidades, obedece à própria história. Neste processo acontece que as regiões autoconstruídas, elas também vão se valorizando, jogando os pobres que chegam e mesmo os que já estão para mais longe ainda. Não à toa a cidade de São Paulo não se limita, ou a população que trabalha em São Paulo não se limita a quem vive na cidade, mas ela se espraia para toda a região metropolitana. Osasco, Taboão da Serra, Embu, o Grande ABC, Guarulhos, né? Se a gente observar, e isso é interessante, né? Porque quando a gente vai pensar as metrópoles, a gente não está pensando na cidade, em uma cidade, a gente está pensando em uma região na qual sistemas e serviços e produtos e trabalhos estão em processos de interdependência. Bom, eu acho que eu acabei falando até demais. Se eu fosse vocês, eu procuraria ler este livro que é essencial para a gente entender a formação da vida urbana no Brasil. É uma etnografia muito interessante, tem dado quantitativo, tem dado qualitativo, tem mapa, tem dados da população, dados sobre violência, é muito interessante. Se vocês gostarem, quiserem, a gente fala mais sobre isso. Há muitos livros, eu gostaria de apresentá-los para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se gostarem, deem like no vídeo, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Até mais.